Pessoal, é auxílio emergencial, entendeu? Auxílio emergencial, ele foi criado na época do governo é, do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, né? Ele que criou esse auxílio emergencial e muitas pessoas receberam esse benefício de forma indevida. Pessoas que, de certa forma, não precisavam, mas que acabaram recebendo. Pois agora a conta chegou. Essas pessoas vão ter que devolver esse valor. Entendeu? Então tinha pessoas que recebiam. Eu lembro muito bem dessa época. Porque a época da pandemia é uma época que ninguém vai esquecer jamais. Quem passou por isso jamais vai esquecer da pandemia. Tinha pessoas que recebiam o valor de R$ 600, recebiam 2, 3 parcelas, compravam um celular. Entende? Então a gente vê que a situação é um pouco complicada. Então essas pessoas elas terão que devolver esses valores que receberam de forma indevida. E o total desse valor é de 478 milhões de reais. As cobranças elas não afetam, né? É bom lembrar que essas cobranças elas não vai afetar quem recebe Bolsa Família, quem está no Cade Único, quem recebeu valores inferiores a 1.800 ou tem renda familiar per capita de até 2 salários mínimos ou renda mensal. Essas pessoas elas não irão devolver. Mas a gente vai ouvir aqui uma reportagem aqui do governo federal e na sequência a gente vai comentar e dar alguns detalhes para você. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome tem notificado desde março deste ano as pessoas que receberam indevidamente o auxílio emergencial pago durante a pandemia de Covid. Essas pessoas devem devolver os valores recebidos, que somam mais de 478 milhões e 800 mil reais. Segundo o MDS, 177.400 famílias têm valores a ressarcir à União. A coordenadora-geral de Pagamento e Controle do MDS, Raquel Araújo, convida os notificados e aqueles que têm dúvidas sobre o ressarcimento do auxílio emergencial a acessarem o site Vejae, VEJAE. Para as pessoas que possuem pendência, né? Lá está explicando o motivo da irregularidade, qual foi o apontamento feito. Lá permite contraditório em ampla defesa, então a pessoa pode apresentar a sua defesa, apresentar o seu recurso, ou até mesmo fazer diretamente o pagamento, né? O pagamento é via Pix, cartão de crédito ou boleto. Lembrando que pode ser parcelado em até 60 vezes, com a parcela mínima de R$ 50 e não incide cobranças de juros ou de multa. Estão fora do processo de ressarcimento os beneficiários do Bolsa Família inscritos no Cadastro Único, quem recebeu valores inferiores a R$ 1.800 e quem tem renda familiar per capita de até 2 salários mínimos ou renda mensal familiar de até 3 salários mínimos. A devolução dos valores deve ser feita nos casos em que foram identificadas inconsistências, como vínculo de emprego formal, recebimento de benefício previdenciário e renda familiar superior ao limite legal. Raquel Araújo aponta que os notificados podem, se for o caso, apontar possíveis fraudes. Também tem a questão da denúncia de fraude, que são as pessoas que não reconhecem o recebimento do auxílio, nunca recebeu esse valor e ela também pode estar lá denunciando uma possível fraude que foi feita no seu nome. As notificações para quem deve ressarcir o pagamento indevido são enviadas por SMS, WhatsApp, e-mail e aplicativo Notifica. O não pagamento dentro do prazo pode resultar em inscrições na dívida ativa da União e no Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados, o CADIM, além da negativação em órgãos de proteção ao crédito. Importante ressaltar que o MDS não envia links nem boletos de cobrança por e-mail, SMS ou WhatsApp. A consulta deve ser feita exclusivamente pelo site oficial gov.br/MDS. Reportagem Érica Braz. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Pessoal, então se você recebeu esses valores de forma indevida, você vai ser notificado, entendeu? É o governo que está fazendo isso, porque, gente, a gente sabe que o auxílio emergencial, pelo próprio nome já fala,
ele foi criado, né, na emergência da pandemia, aquelas pessoas que não poderiam sair para trabalhar, porque a gente sabe que na pandemia fechou basicamente tudo, ficou somente os serviços essenciais. Então a economia de certa forma parou, e o governo deu esse auxílio para aquelas pessoas de renda baixa que não tinham condição de se manter, né? Mas infelizmente muitas pessoas receberam de forma indevida, pessoas que recebiam valores superiores a mais de 2 salários mínimos estavam recebendo, pessoas que eram casados, ainda tinham os filhos, recebia o marido, a esposa e os filhos, era 3, 4 auxílios por família. Então, gente, isso acabou causando um prejuízo financeiro, né, no caso da União. Então, o fato de 177 mil famílias terem recebido esse auxílio de forma indevida, isso também mostra as falhas na fiscalização, que deveria ser um controle mais rigoroso. Afinal, era dinheiro público, né? Era dinheiro público, por mais que o dinheiro é do povo, mas ele tinha que ser destinado de forma correta para aquelas pessoas que realmente precisavam ter recebido. Teve pessoas que na pandemia, a gente muito se ouviu isso, pessoas que às vezes estavam precisando e não conseguiu receber, já outros que não tinham precisão nenhuma, digamos assim, e acabou recebendo, né? A devolução de quase R$500 bilhão é um valor expressivo que pode gerar desconfiança, né, para a população com relação sobre os valores públicos, né? O governo, de certa forma, ele precisa agir com clareza, porque a gente sabe que nós estamos em ano pré-eleitoral, e esse valor que vai ser cobrado é um valor bastante significativo. Então fica aí, né, para você essa informação. Se você não foi notificado, ou se você já foi notificado, então cabe a você também recorrer, porque teve muitas pessoas que tiveram seus documentos clonados, burlado, e outra pessoa recebeu no seu lugar, tá certo? Então tá aí essa informação para você aqui a respeito daquelas pessoas que receberam o auxílio de forma indevida.